Oh, como é bom ouvir música boa. Bom também ter você aí do outro lado, quarta-feira. Seja bem-vindo ao nosso programa. Você, sua esposa, seu marido, seus filhos, sua irmã, suas primas, onde quer que você esteja, receba toda a nossa energia boa, todo o nosso carinho. Hoje nós preparamos uma pauta muito especial falando sobre suplementos. Para você que malha ou não malha, porque tem muita gente tomando suplemento aí mesmo sem malhar. Termogênicos, nós vamos falar hoje do BCAA, dos termogênicos, da creatina, do ômega 3. E aí, você toma ômega 3? É realmente importante para todo mundo, a pessoa malhando ou não malhando, quem faz dieta ou quem não faz? Glutamina, maltodestrina, whey protein, enfim, muito assunto bom recebendo aqui a Vanessa Furstenberger. Tudo bem, Vanessa? Seja bem-vinda ao nosso programa. Ela é aqui educadora física, personal e vem dar esse embasamento por esse sentido. E pelo outro, da farmácia homeopata, vem aí o Jamar Terrada. Tudo bem, Jamar? Tudo bom? São dois olhares diferentes de um mesmo assunto. Vamos ver se vocês batem as opiniões ou não. Eu espero que a Vanessa faça alguns exercícios suplementados aqui também, né? Mas vai ser muito legal. E eu quero convidar você, avisa todo mundo, nós seguimos ao vivo até 1 da tarde, em tempo real, pela TV e pela internet, pelo nosso site, rbtv.com.br. Bem-vindos. Olha, gente, 12h15. O que eu quero saber, em primeiro lugar, dos dois? Tem que suplementar? É importante? Todo mundo tem que suplementar? Ou só quem malha muito, quem tem uma atividade física regrada? Como é que funciona isso? Depende. Tudo nessa área, acho que na alimentação tudo depende mesmo, tá? Não existe assim uma resposta óbvia, quem deve, quem não deve suplementar. Mas, obviamente, quando tem uma alimentação bem balanceada, você não precisa fazer uma suplementação. Mas quem é esse indivíduo que tem uma alimentação super balanceada? Sempre falta uma vitamina. Pois é, sabe? E assim, algum aminoácido. E também depende qual que é o teu objetivo. Se você é uma pessoa que tem uma genética magra e você quer, né, ficar grande, ficar com uma massa muscular, né, mais desenvolvida, você vai ter que ter um aporte, vai ter que ter um maior consumo de calorias, enfim. Então, vai ter que usar uma suplementação, já que aquela alimentação que você faz corriqueira não está te dando o suporte necessário. Então, uma suplementação que é diferente de anabolizantes. Total. Tem uma grande diferença entre os dois assuntos. Existe assim, a gente até confunde, né? Tem a testosterona e a insulina. A insulina, tu não pensa a insulina só em relação à diabetes. E a insulina, na verdade, ela é um hormônio anabólico, né? Então, assim, a insulina é como se ela abrisse a portinha para a célula para fazer com que ela receba bem esse aporte nutricional. Então, eu não sou contra o anabolismo, tem casos e casos, mas a gente tem que entender o que é anabolizante. As pessoas pensam no termo anabolizante só quando vem ligado a essa questão, né, os injetáveis e tal. E não é só assim. Você tomando proteínas, tomando aminoácidos, o que for, você está fazendo anabolismo. Então, de certa forma, o whey protein, ele é também um anabolizante. Então, a gente tem que mudar como que é colocada essa função. Então, você me pergunta, Jamar, tu está anabolizando? Sim, estou tomando um whey protein. De certa forma, estou anabolizando. Entendi. Vanessa, faz a diferença uma pessoa que começa a fazer atividade física, por exemplo, suplementar ou não? Totalmente, porque, por exemplo, a gente começa a ter um gasto energético maior, às vezes a alimentação acaba ficando pouca, a gente se alimenta de maneira errada, comendo pouco, às vezes a pessoa quer emagrecer e começa a diminuir muito a alimentação. Então, se ela não tiver um suporte de suplementação junto, ela começa a catabolizar, que é diferente do que ele estava falando. Então, a gente começa a quebrar a proteína, a perder massa magra, que não é interessante para o nosso organismo, para a nossa sobrevivência não é interessante. Então, quando você começa a fazer uma dieta ou muito restritiva, ou você aumenta muito o seu volume de treino, a sua intensidade de treino, às vezes a própria alimentação, ela não consegue suprir tudo aquilo que a gente precisa para não ter esse catabolismo e ter um anabolismo. Então, é importante, sim, colocar a suplementação, mas de forma correta. Porque só quem malha ou quem não malha também tem que suplementar? Então, é o que ele estava falando, depende. Porque a pessoa que não malha e se alimenta perfeitamente, ela consegue fazer 6 refeições, em todas as refeições tem os nutrientes bonitinhos lá, proteína, carboidrato, gordura,
gordura, né? E os minerais, e os eletrólitos e tudo, ela não precisaria suplementar. Mas hoje em dia é muito difícil quem consiga, de regra, fazer isso. Então a pessoa tem que fazer um check-up, uma bateria, um exame de sangue, para saber se ela está com as vitaminas, com tudo que ela precisa em ordem. Porque uma Quando vitamina não está, ela suplementa, mesmo que ela não seja no malhe, não tenha esse ritmo de vida. O próprio hemograma, hoje, a gente tem que pensar assim, numa série de fatores, né? Como tu falou, né? A gente pensa em suplementos alimentares, esses suplementos de academia, como só para quem faz realmente exercício físico, né? Então, eu cansei já de ver, mas eu não estou malhando, eu vou ter que tomar glutamina. Sim, glutamina é importante também para quem não malha, porque ela... Vamos já falando assim um pouquinho, claro, né? Claro. Porque assim, a glutamina, por exemplo, ela é um aminoácido que tem uma resposta super positiva para o organismo da gente, porque ela, não pensando só nessa questão de formação de músculo, tá? Mas pensando assim na questão de absorção de nutrientes. A glutamina, ela faz com que o teu enterócito, que são as células do teu intestino, elas tenham uma melhor captação dos nutrientes. Então, antes da gente pensar em massa muscular, né, e pensar em fortificação, a gente tem que pensar no corpo estar bem nutrido, o corpo estar funcionando bem. O indivíduo que não toma água, né, uma pessoa que é desidratada, o indivíduo que tem um problema intestinal, tem uma desbiose, né, com certeza esse indivíduo não vai ter não adianta tu suplementar se você tiver um intestino que não funciona bem. Que é aquele papo que eu adoro tanto falar, que já falei tantas vezes aqui no programa, né, que é a questão dos probióticos. Se você tem uma desbiose, se você tem uma flora bacteriana que não é positiva, que não é boa, você não vai absorver bem. Então, a gente vê muito assim, né, Vanessa? Assim, em academia, o povo fala, poxa, eu estou tomando suplementação toda direitinho, eu tomo whey protein, eu tomo creatina, eu tomo glutamina, mas eu não desenvolvo, eu não estou crescendo. Por quê? Pode ser que você tenha algum problema intestinal e aquilo não está sendo bem absorvido. Porque a gente tem que pensar que o nutriente, primeiro, ele vai ser quebrado, ele passa no seu organismo e depois vai ser absorvido. A mesma coisa a alimentação. A alimentação é mais difícil. Outro ponto, né, que a gente pensa, né, poxa, mas então eu tenho a alimentação correta e tenho o suplemento. O suplemento, tu já está dando para o teu organismo aquilo quebrado, tu já está dando um micronutriente pronto. Não precisa fazer a digestão, não precisa fazer essa digestão. Tudo. E quando você faz a alimentação, você vai ter ali a proteína. A proteína é uma cadeia de aminoácidos, vários aminoácidozinhos, é igual um Lego, né? Aqueles aminoácidos se juntam e formam uma carreira proteica. Então, quando entra no nosso organismo, ela vai ter que ser quebrada e depois o corpo vai pegar esses aminoácidos. Se você é um indivíduo que está desnutrido, a gente só fica pensando assim na questão muscular. Eu já vou para a academia, já quero bombar, né? Mas se você tiver ali alguma deficiência, o teu corpo vai nutrir primeiro o teu sangue, vai nutrir... Não vai para o músculo não vai direto para o músculo. O corpo é muito inteligente. Né? Então, assim, a gente tem que suplementar sim, mas primeiro tem que ver assim, quais são as condições que está teu organismo. Se não é dinheiro jogado fora e você pode acabar tendo problemas renais, problemas de pressão, tomar, por exemplo, termogênico sem ter uma noção de como que está o teu organismo, é um perigo. Sim. Ô, Vanessa, e como a pessoa sabe, a gente já descobriu assim, como ela vai saber o suplemento que ela precisa a partir do que ela desejar do corpo dela e do quanto o organismo dela tiver munido dessas vitaminas ou não. E na hora que ela fez todos os exames, então ela vai ter que tomar uma vitamina D, uma B12, vai ter que repor um ômega 3, isso aqui, pá. Que mais? Como que ela escolhe o resto? É de acordo com o corpo que ela deseja ter? Se ela quer crescer um pouco mais, o suplemento, ou se ela quer afinar, se ela só quer definir, se ela quer ficar magrinha, se ela quer ficar maior, ela ou ele, né? Quem faz essa escolha do suplemento? Então, geralmente isso é feito numa conversa com o nutricionista, que vai avaliar todos esses exames, vai ver o que está equilibrado, o que está desequilibrado, e daí ele vai passar a dosagem de acordo com o objetivo da pessoa. Mas a gente pensa sempre no suplemento como um geral, é o que
que ele está falando. Não adianta você colocar um suplemento para dentro sem saber se você tem aquela chavinha para abrir, para entrar e para você utilizar. E também não adianta nada você pegar um suplemento, tomar e ter uma alimentação toda desregulada, até mesmo anabolizante, toda desregulada, toda desequilibrada e não ter um treino bacana também. Tem que combinar a suplementação, o treino com a alimentação, porque é uma suplementação, não é uma alimentação. Porque assim, gente, a gente não come o tanto de frango, por exemplo, que deveria comer todo dia, o tanto de carne, né? O tanto de proteína, de carboidrato, de gordura boa. Impossível comer o tanto que a gente precisaria, só da parte boa desses alimentos. Por isso que entram também essas suplementações. Vocês falaram da glutamina, que é bacana, é ok, mesmo para quem não malha e tal. Há inconvenientes também, tá? A glutamina... De forma bem resumida, Jamara, a glutamina serve para quê? Para tudo, tá? Porque o corpo da gente, ele é feito basicamente de glutamina. Uma das proteínas de maior abundância do nosso organismo é a glutamina. Mas assim, glutamina, a gente tem que pensar que a glutamina, vamos falar assim de uma forma mais simples, tá, pessoal de casa? A glutamina, ela é muito utilizada para a questão da imunidade. Porque, vamos dizer, ela superalimenta as suas células. Ela vai alimentar todas as suas células. Se você tem câncer, se você tem uma predisposição para o câncer também é uma célula. Ele também vai se alimentar de glutamina. Então, existem alguns tipos de suplementos que a gente não indica para pessoas que têm câncer ou que estão fazendo quimioterapia. Então, a glutamina, ela não é indicada para quem tem propensão a câncer ou já tem o câncer ou está fazendo histórico da família, tá? Mas você tomar pontualmente a glutamina é uma boa. Você tem uma desbiose, você tem uma desregulação lá do teu intestino, seria interessante você tomar pontualmente, até aquilo melhorar, depois você para, entendeu? O que não pode, o que a gente está vendo muito, né, Vanessa? A Vanessa pode falar mais sobre isso, assim, se você está na academia e você vê o pessoal tomando glutamina, assim, como se fosse só para a questão de suplementar, para aumentar a massa para aumentar a tua massa corpórea. É óbvio que ela vai ajudar, porque ela tem várias respostas assim na formação também da proteína. O músculo da gente é proteico, é proteína. Então, a gente precisa de aminoácidos para fazer com que ele desenvolva bem. Então, a gente precisa de várias proteínas, assim, uma proteína para, vamos dizer, seria o cimento junto ali no teu... Mas a gente tem que ter essa chave para colocar essa proteína ali dentro. Então, é todo um sistema, esses complexos de você tomar uma vitamina, você tem os minerais, toda essa cadeia é importante. Se você tiver faltando de um lado, o trenzinho vai descarrilhar de outro, entendeu? Sim. Então, a gente até já comentou uma vez aqui também, né, Amanda? Então, assim, a gente tem que pensar na gente como um todo. A alimentação tem que ser colorida, a gente tem que pensar em todos os nutrientes, tem que comer bem. Se você quer anabolizar, você tem que pensar, sim, em comer mais e não adianta tomar suplementação e sentar para ver filme, porque você não vai crescer, você não vai melhorar. Pior, você vai engordar. Agora, eu tenho que dar um recadinho comercial, já vou deixar uma pergunta no ar para vocês. Whey protein, tem gente que toma como água, né? Antes, depois de malhar, tarará, nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas assim, muita gente toma sem malhar. Eu tenho muitas pessoas que eu digo, não, tem que tomar whey, eu tô tomando. Mas tá malhando? Não, não tô. Mas e aí, pode ter um efeito rebote? A pessoa pode engordar ao invés de emagrecer? A pessoa pode... Vamos falar um pouquinho do whey agora, que eu acho que ele é um dos carros-chefes aí, pelo menos nos comentários de todo mundo, né? Mas é daqui a pouquinho, porque agora eu vou dar um recado com a Paula. Boa tarde, Paula, tudo bem? Bom? Já que nós estamos falando de beleza, de bem-estar, de qualidade de vida, de suplementação, a gente vai falar com você também, que já malha, que já tem uma alimentação equilibrada, faz tudo certinho, mas Amanda e Paula ainda tô com aquele pneuzinho aqui, com aquela pochetezinha que não está saindo. Chegou Delinia Corpus para ajudar. Com certeza. É importante cuidar da saúde com alimentação, exercícios, né? Mas claro, a Delinia Corpus vai complementar esse tratamento, né, Amanda? Por isso, você aí de casa, se quiser perder gordura abdominal, afinar a cintura e mandar embora celulite e flacidez, tem que começar a usar agora a Delinia Corpus, porque com ela você vai reduzir até 8 centímetros de gordura em 28 dias. 2 por semana, gente. 2 por semana. Isso é muita coisa. Muita coisa, né, Amanda? E na primeira semana já dá para ver o resultado, porque ela realmente funciona. E não é milagre não, viu, Amanda? É tecnologia. Por quê? Ela contém cristais bioativos que trabalham com o próprio calor do corpo na redução de gordura. O que significa isso? Ela contém um raio infravermelho que entra e faz a quebra da molécula de gordura. Então, é como se você estivesse fazendo uma drenagem linfática
dentro da sua casa, só que de uma forma rápida e prática. Por quê? Porque ela é confortável, então ela não atrapalha em nada. Você pode continuar aí nas suas atividades do dia a dia, pode continuar cozinhando, pode levar o filho na escola, pode até dormir com a cinta, né, Amanda? Claro, pode trabalhar, dormir, viajar, fazer o que você quiser. Ela é confortável, você coloca por baixo da roupa. Ela é fininha, gente, pode pôr embaixo da roupa, Isso que aí. fica super agradável. Ó. E para quem tem problema de coluna também é ótimo, que ela deixa a posição mais ereta, bem legal. Sim, ela pega desde aqui a dobrinha do sutiã até a circunferência aqui do abdômen. Você sabe que esse é um dos diferenciais da Deline, né? Porque tem umas outras cintas que elas são finas, ela pega só aqui a barriguinha aqui embaixo e ela incomoda. Essa, como ela é maior, ela é muito mais gostosa de usar, é mais prática. É uma delícia. Além de ter esses outros benefícios para a coluna, seio aqui que fica bem certinho. E lembrando sempre que é um tratamento, né, Amanda? Porque primeiro passa o gel redutor na pele, coloca a cinta, usa durante 4 horas seguidas, é muito importante, e depois faz o retoque final com a loção firmadora. E pronto, dá sequência assim no tratamento. Agora é a hora boa para você levar tudo isso para casa. Assim, ter o tratamento completo, com desconto, podendo parcelar em até 10 vezes sem juros em qualquer cartão e frete grátis para todo o Brasil. Tem que pegar o telefone e ligar agora no 0800 208 9411 que você vai levar o tratamento completo para sua casa, pagando tudo com 50% de desconto. Oh, coisa é bastante boa. coisa, né? Lógico e que as é. 100 primeiras que ligarem vão levar a segunda cinta de presente sem pagar mais nada por isso e esse lindo relógio. Então aproveita a promoção de verão. Tem que começar agora. Faz isso por você, você merece. Liga 0800 208 9411. Pois é, cinta em dobro, 50% de desconto. E como eu disse a vocês, divide aí esse valor com uma amiga, com alguém que você conheça. Todo mundo sai feliz por um preço bacana. 0800 208 9411. Aproveita que nós vamos fazer um intervalo. Obrigada, Paula. Obrigada a você. E já liga, viu? Aproveita o nosso intervalinho. Na volta nós vamos falar de whey protein, de ômega 3. E esses complexos de A a Z, será que funcionam mesmo? Tem que tomar, não tem? Quem pode, quem não pode? Quais são benefícios, malefícios? O papo é esse, eu te espero na volta. Até já.